E numa dessas viagens dele, numa dessas saídas, ele foi assassinado. 那有一次，当他出去传福音的时候呢，他就被暗杀了。 Foi assassinado por um grupo de extremistas islâmicos da região. 他就是被那个地区的那个回教的极端的人士所暗杀。 E ele vivia numa vila de maioria muçulmana. 那么他所住的地方呢，他的家是在这个大部分都是回教徒的那个一个村落的里面。 Uma vila simples, pessoas pobres. 那里呢是一个很单纯的村落，那里的人们也是非常单纯的、很贫穷的人。Portas Abertas foi lá ajudar a família. 场门宣教会，我们就到了那里去帮助那一家人。 Suprimos as necessidades imediatas da família. 我们就去帮助他们家人的需要。 Mas também ela recebeu um pequeno empréstimo e um pequeno treinamento para montar um negócio ali na casa dela. 他们也就是那一家人也得到了我们供给他们的一个小小的贷款，还有其他的，让他们可以在那里开始工作，可以赚钱。 Porque agora já não tinha mais o sustento, pouco sustento que tinha, que era provido pelo marido. 因为他们那里呢，本来就是因为这个一家之主呢，就是来供养他们的，但是因为他已经被杀了，所以现在已经没有人可以养他们一家。 E ela então comprou um freezer. 他们就买了一个那个冰箱冰库。 E começou a fazer o que aqui no Brasil a gente chama de geladinho. É um 那么他们就开始做了那个冰棒了，冰棒。E ela então vendia esse geladinho. 所以他呢就在那里做冰棒拿去卖。 E deu tanto certo que ela não só manteve a casa, devolveu o dinheiro que ela havia recebido emprestado, e a gente empresta sem juros. 所以他们因为有这样的一份的工作，所以不但那个贷款的钱他们已经还清了，并且后来也开始慢慢的经济开始改好。 E sobrou um pequeno dinheiro e ela então reformou a casa, fez uma pequena reforma do lado de fora da casa. 还有剩了一点的钱呢，他们家外面的就粉刷，还有也装修。 Agora, você imagine, naquela vila, todos sabiam o que havia acontecido com aquela família. 那么我们知道说，在那个村庄里面的大家所有的居民都已经知道，对那一家人发生什么事情。 Todos sabiam que ela era cristã e que o marido dela havia sido morto porque era cristão. 那大家呢都知道说，她的丈夫原来是基督徒被杀了，大家都知道她现在变成寡妇等等这些事。 E de repente, as mulheres passam em frente à casa dela e começam a perceber que a casa dela está mais bonitinha do que as demais. 那后来其他的一些的妇女邻居们呢，经过她家门前的时候，看到说这家好像变得好像漂亮起来了，就知道说她已经有经过这一切的事情。 Eu não sei como é na cultura chinesa, mas na cultura filipina e na cultura brasileira, normalmente as mulheres reparam mais. 我不知道在中国是怎么样，那么但是我在那个菲律宾的那个地方了，是在巴西，我们都是很注意人家一家的外表。 E as mulheres então repararam que estava muito bonita e foram se aproximando dela para saber o que está acontecendo. 所以在那里呢，那妇女们看到说，哎，你家变得好像漂亮起来了，好看起来了，就想要知道到底怎么一回事。 E aquela mulher então teve a oportunidade de testemunhar de Jesus para aquelas mulheres muçulmanas que estavam ali, que eram vizinhas delas. 所以那位太太呢，就是基督徒的太太，她就能够借着这个机会，向这些邻居的太太们，就是这些回教徒们，见证她自己的悔改经过。 A Portas Abertas não precisou mandar um missionário para o sul da China, para o sul das 场 Filipinas. 门宣教会，我们不需要派一个宣教士到那菲律宾的南部去， Utilizamos apenas microcrédito. 我们所做的就是什么呢？只有做一个小小的贷款而已。 E esse vai ser sempre o foco da missão Portas Abertas. Você nunca vai ouvir falar que a missão Portas Abertas enviou um missionário. 所以你们会知道说呢，这就是我们场门宣教会的焦点，我们一定是要把焦点放在这一种的工作方式上面。你们在外面一定不会听到说场门宣教会差遣什么宣教士到什么地方去。 Por que não vamos enviar um missionário? 为什么我们不差派宣教士出去呢？
porque o nosso foco é ajudar os cristãos em países onde ele está sendo perseguido, apoiá-los, fortalecê-los, para que ele então evangelize. 因为我们的焦点呢，永远都是放在就是我们要去帮助在那个外面的那个地方的基督徒，就是有困难的基督徒，帮助他，使他能够强壮起来，使他能够在当地为主做见证。 O irmão André, que é o fundador da Portas Abertas, ele costuma dizer o seguinte: quando as outras missões estão saindo do país, é aí que nós entramos. 那我们的创办人就是恩德烈弟兄，他习惯讲一句话，他说：如果在某一个国家、某一个地方有宣教士离开那里以后呢，那里就是我们现在要进去工作的地方。 Então, a missão Portas Abertas, ela tem se preocupado em ir lá, ir servir os cristãos perseguidos, retornar para a igreja livre e contar o que está acontecendo com os nossos irmãos perseguidos. 所以呢，我们工作的方式就是这样，我们到一个地方去帮助在那个地方有困难的基督徒、受逼迫的基督徒，然后呢，使他们情况改好，然后再回来我们的原地，然后向我们原地的人做见证，说这一切所发生的经过。 E lá no campo, nós temos então feito, o que nós temos feito? Distribuição, treinamento, ajuda socioeconômica. 还有，所以呢，就是说我们在我们的工作场所的那个工厂的地方，我们做什么事情呢？第一就是我们 Treinamento. 第一我们去分发，第二我们培训那个地方的人，第三我们给他们有社会经济的帮助，借着一些的这个小小的贷款。 Mas quando vamos lá, nós ficamos sabendo de casos como esse, por exemplo, desse irmão que foi preso no dia 10 de junho de 2009. Ele foi declarado foi culpado de acusações de trabalho ilegal. 所以，当我们有时候我们在工作的地方的时候，我们就会认识一些的案例。那么我们知道说有一个案例，就是这个在2009年6月10日的时候，法院宣判这一位石威汉被控诉非法工作的罪名成立，判处3年徒刑，还有罚人民币15万，大概是21900多美金。 Na realidade, ele tinha uma livraria evangélica que funcionava legalmente. 那么他在那里做什么呢？他在那里就是有一家书店，那个书店其实也是合法的，这个就是基督教的书店。 Vendia livros, material cristão, numa grande cidade lá na China. 在一个大的中国的那个大城市里面，他有这个书店，里面卖圣经啦，卖这个教会需要用的那些教材材料等等。 Mas ele era um contato muito importante da nossa rede de distribuição e ele então também fazia uma distribuição de material para o interior da China. 他呢也是我们宣教会就是这个联系的一个很重要的一个联系人，因为这个要分发的圣经，透过他就发到中国许多地方去。 E estima-se que ele tem ajudado a distribuir mais de 3 milhões de Bíblias em todo o território chinês. 我们估计说，就是通过他呢，我们就能够分发在中国各地方分发大约有1000万本的圣经，100 milhões. 3 milhões. 300万本的圣经。 E quando então ele foi preso, foi o dia do julgamento dele. 这是当他被捕的那一天，他要被审判的那一天。 Ele estava muito preocupado porque ele havia sido acusado como é que chama? Ele tinha sido acusado de vender informações sigilosas para governos estrangeiros. Essa foi a acusação que fizeram para ele. 那么就是把他关起来，那个控告他的罪名呢，就是说他在卖国家政府机密卖给外国的人。 E ele estava preocupado em pegar de 10 a 15 anos de cadeia. 他很关心，因为很可能会坐牢，大概有10年到15年之间。 Quando ele então saiu da prisão para o tribunal, nesse dia ele veio orando dentro do carro, ali algemado e pensando o que vai ser da família dele. 当他从监牢里面被押出来，要去法院去受审的时候呢，他就非常的担心，他不知道这个将来的未来会变成怎么样。
Essa 他的 foto, 家也不知道会怎么样一个前途。 essa foto foi tirada meses antes dele ser preso. 这张照片呢是什么时候照的？就是他还没有被关前几个月的时候照的。 E ele então, ao entrar na sala do tribunal, algemado, ele, ainda com o uniforme da prisão, ele pôde ver de longe a esposa e o filho e os pais dele. 可是他双手被铐着，然后被要押到那个法庭的时候，要受审的时候，他远远的就看到他的家人在那里，他的妻子，他的孩子。 Fazia meses que ele não os via. 因为已经有好几个月没有跟他们见面。 E ele então entrou na sala para ouvir o julgamento, quando então o juiz disse que ele iria ser condenado a 3 anos de prisão e pagar uma multa de 150 mil yuan. 就是在那一天呢，他就在法庭那里，法官就判他要关3年徒刑，还有要有人民币15万元的罚款。 Foi quando então ele pensou consigo e disse: 3 anos de prisão a troco, 3 anos na cadeia em troca de 3 milhões de almas. 所以在这个时候呢，他心里面就想说：我被判坐牢3年，但是我的这个有什么交换呢？我交换的代价就是我能够发300万本的圣经给需要的人。 Então ele disse: valeu a pena. 他说：这个真是值得花这个代价。 Uma quarta área em que a Portas Abertas então tem atuado é o que nós chamamos de ações institucionais. 那讲到这第4点，就是我们场门宣教会工作的范围，第4个范围就是机构行动。 Ou seja, nós temos trazido para a Igreja Livre notícias e situações como essa desse nosso irmão e tantos outros que estão presos e que precisam das nossas orações, precisam do nosso apoio. 那所以呢，我们常常就是不断的带这样的消息，像这个石弟兄这样的消息来，有碰到困难的被捕或者是什么受到逼迫的这个情况呢，带到我们这个宣教会里面来。